A gente tem uma ansiedade muito maior das mães do que das próprias crianças. Se vocês já pararam para prestar atenção, quando vocês têm mães muito seguras do que elas, mães seguras, mães que passam confiança para a criança normalmente se adapta muito mais facilmente do que quando a gente não tem, quando as mães estão muito inseguras, né? Então, assim, eu quero colocar, a mãe sofre muito, para ela é muito complicado aquela separação, tá? Então a gente precisa preparar a mãe muitas vezes. Quem tem oportunidade e pode fazer isso, tá? Eu sei que nem sempre é possível. Às vezes o contato é com a coordenação da escola ou com a direção da escola, e o aluno chega direto para nossa sala e a gente não conseguiu ter um contato ainda com as mães. Mas quem consegue ter um contato com as mães, tranquilizem essas mães antes. Expliquem como vai ser o processo, né? Olha, a gente vai fazer uma adaptação. Então, assim, é normal se de repente ela demorar um pouquinho para querer entrar dentro da minha sala de aula. É normal ela dar uma olhadinha ali para fora, né? Ela de repente vai levar mais tempo para se adaptar. Talvez ela não faça todas as atividades na primeira aula, talvez ela precise ficar sentadinha, talvez ela vai só observar. Porque isso é uma outra questão que a gente também precisa trabalhar e entender, a gente entender como que acontece na aula das crianças, porque às vezes, imaginem vocês, se tenta se colocar no lugar da criança, isso é difícil pra caramba, né? Porque a gente não lembra quando a gente tinha 2, 3 anos. Mas tenta se colocar no lugar da criança. Seu universo é a sua família, tá? Aí você vai para um ambiente diferente. Você encontra com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, com outras crianças que você também não conhece, num ambiente totalmente novo, tá? E você precisa se largar ali, né? Se desvincular da sua mãe e ainda assim se manter, dançar. Gente, você precisa se expor. Você precisa se expor muito. E às vezes você vai ter criança que tem uma dificuldade de se expor, e duas, às vezes são crianças que são muito perfeccionistas, que querem fazer tudo muito certo. Então, quando as crianças querem fazer tudo muito certinho, às vezes acontece delas não fazerem, né? Elas não fazem ali naquela hora, naquela aula, mas elas chegam em casa e fazem a aula inteirinha. E aí a mãe chega na aula seguinte e conta pra você: olha, ela não fez nada aqui, eu saí tão decepcionada porque eu esperava que ela fizesse e ela não fez nada. Mas quando ela chegou em casa, ela fez toda a sua aula. Que maravilha! Ela gostou da sua aula, ela estava interessada na sua aula. Ela só precisa estar se sentindo mais à vontade para fazer os movimentos na sua aula. Ou ela queria treinar em casa antes porque ela queria estar fazendo os movimentos dentro da sua aula, tá? De uma maneira certa, digamos assim, porque ela tem medo de errar, e isso é bem comum, tá? Então, prestem muita atenção, assim, nas crianças e nessas relações que a criança tem com a mãe.